Vamos falar sobre o vídeo e artigos mais recentes publicados no The New England Journal of Medicine sobre a monkeypox, a varíola dos macacos. Vem comigo! Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo e artigo mais recentes publicados, é um artigo de revisão e um vídeo de revisão, publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das melhores revistas científicas a respeito de medicina, e foi bem recente essa publicação, então é sobre ela que nós vamos falar aqui. Antes de colocar o vídeo, antes de mostrar o artigo, fazer alguns comentários e as imagens, eu gostaria de lembrar que algumas das imagens são imagens fornecidas pelos pacientes, pelos clínicos, com autorização dos pacientes, mas que ela pode causar algum tipo de mal-estar. Então, se você tiver algum problema em verificar imagens médicas e ver ter algum problema em ver essas imagens, eu sugiro que pule esse vídeo, tá bom? Então, a partir de agora, pode ser que apareça na tela algumas imagens aí que deixam algumas pessoas desconfortáveis. Então, o objetivo já é te avisar para pular esse vídeo se você não quiser ver essas imagens. Agora, se você puder ver, talvez valha a pena você ver para saber o que é que as pessoas precisam aprender a identificar, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista de saúde pública. Muitos médicos não estão preparados, não conheceram essa doença nas escolas médicas aqui no Brasil, estão conhecendo a doença pela primeira vez. Então é importante a gente ter essa noção para poder, inclusive, informar não só os médicos, como toda a equipe de saúde, e a gente mesmo, como paciente, fazer essa hipótese caso a gente tenha alguém na família, algum conhecido ou alguma pessoa que a gente ouça falar que tem alguma lesão parecida com essa, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo sobre o artigo. Nós vamos mostrar primeiro o vídeo e depois vamos falar sobre o artigo em específico. Esse vídeo foi publicado pelo The New England Journal of Medicine, Quick Take, está no YouTube, e a gente ativou as legendas para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então esse vídeo é sobre o artigo. Humans has occurred sporadically in Africa for decades, typically originating from contact with wildlife reservoirs such as rodents. However, in the spring of 2022, cases began to spread and increase worldwide. A new report details the Ou seja, essa doença não é uma doença nova, é uma doença que já é conhecida na região da República do Congo já há algumas décadas, mas agora é que ela está se espalhando ao redor do mundo. A varíola dos macacos que nós estamos falando aqui no vídeo. demographics, symptoms, clinical course, and potential transmission characteristics of a convenient sample of 528 cases collected. Então, foi feito um estudo de 528 casos esporádicos, ou seja, pessoas que procuraram ativamente os médicos de suas regiões ao redor do mundo. By an international research group. The cases were diagnosed in 16 countries across 5 continents between late April and late June 2022. Então, esses casos correspondem de abril a junho de 2022 nesses 16 países apresentados na tela. 98% occurred in persons who identified as gay, bisexual, or men who have sex with men. 2% of infections occurred in persons who identified as heterosexual. Importante a gente lembrar que todos esses dados que estão sendo mostrados aqui, ele tem um viés de seleção, que foi a obtenção desses dados foi de forma espontânea dos pacientes que procuraram os serviços médicos. Então, não quer dizer que pacientes que tinham poucos sintomas ou que não tiveram, não procuraram os médicos, eles não estão representados nesse estudo. Então, esse estudo aí com mais de 500 pessoas, foram pessoas que procuraram ativamente elas mesmas o serviço de saúde. Então, tem esse viés de autosseleção das pessoas irem até os profissionais. E aí, então, nesse primeiro momento da epidemia, dessa doença, essa é a porcentagem feita nesse estudo. Não quer dizer que novos estudos não vai mudar essa população, tá? Mas, por enquanto, 96% são homossexuais, bissexuais e só 2% heterossexuais. 75% of the persons were white, and 41% were living with HIV infection, well controlled in the vast majority. Overall, 95% of persons presented with a rash. Então, aqui uma das lesões que acomete essas pessoas, ou as lesões de pele. And developed skin lesions most often on the anogenital area, trunk or limbs, or face.
Ou seja, essas lesões podem aparecer em quase todo o corpo. 73% had anogenital lesions, and 41% had mucosal lesions. Então, 73% das pessoas tinham lesões na região anogenital e 41% das pessoas nas regiões de mucosa, seja ela de boca, seja ela de região anal. Of which anorectal, oropharyngeal, or conjunctival mucosal lesions were reported as the presenting symptom. Então, muitas dessas lesões de mucosa, anogenital, na região de faringe, na região conjuntival do olho, foram o primeiro sintoma de apresentação da doença. 64% had 10 lesions or fewer, and 10% presented with only a single genital ulcer, which highlights the potential for misdiagnosis. Aqui entra uma questão muito importante, porque 10% dos casos eles se apresentaram como uma única lesão ulcerativa genital. Isso é importante porque pode ser confundido com doenças sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis, quando você tem uma única lesão. Então, 10% dos casos aí dessa amostra que foi obtida nesse estudo tinham uma única lesão, ou seja, podia muito facilmente ter sido confundido como sífilis. Ou seja, pode ter tido muito mais gente que foi tratada como sífilis e, na verdade, tinha provavelmente o diagnóstico de monkeypox, de varíola dos macacos, mas não foi nem pesquisado porque nem se pensou sobre isso nesse período de tempo. Common systemic features preceding the rash included fever, lymphadenopathy, lethargy, myalgia, and headache. Então, aí os sintomas mais comuns, 62% das pessoas tiveram febre, 56% das pessoas tiveram aumento de gânglios, né, linfáticos, 41% tiveram letargia, 31% tiveram dor muscular e 27% dor de cabeça. In an analysis limited to 23 persons with a clear exposure history, the median incubation period was 7 days. Então, a mediana de incubação, ou seja, entre ter o vírus no corpo e começar a apresentar sintomas, esse período demorou, a mediana deles, 7 dias. Clinicians reported that the suspected means of transmission was sexual close contact in 95% of. Aí entra uma suspeita muito grande, ainda não está fechado, mas existe uma suspeita, uma hipótese muito importante de que o contato sexual, o contato íntimo, é o mais provável para essa pandemia que a gente está tendo agora, essa epidemia de varíola dos macacos. Monkeypox virus DNA was detected in 29 of 32 persons in whom seminal fluid was analyzed. Uma das coisas que corrobora para essa hipótese é essa questão de que em 29 de 32 amostras de sêmen feitas nesse estudo tinham o vírus da varíola dos macacos na amostra. However, sexual transmission could not be confirmed. 13% of the persons were hospitalized, most commonly for severe pain and soft tissue superinfection. Então, uma porcentagem pequena de pacientes, onde 13% foi hospitalizado, principalmente por dor. 5% of all persons received monkeypox-specific treatment. No deaths were reported. Então, no caso desse estudo em específico, nesse acompanhamento dessas pessoas, nenhuma morte foi encontrada. Isso não quer dizer que a varíola dos macacos não pode matar. Quer dizer que nesse estudo em específico não foram reportadas mortes. The authors conclude that in this case series, conducted between late April and late June 2022, monkeypox virus infection in humans manifested with a variety of dermatologic and systemic clinical findings. The appearance of cases outside areas where monkeypox has traditionally been endemic highlights the need for rapid identification and diagnosis to contain further community spread. Full study results are available at nejm.org. Então aqui conclui-se o vídeo e daí fala-se que novos e complementos desse estudo pode ser obtido no site. E é para lá que nós vamos agora. Vamos lá. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no site e procurar pela informação sobre o artigo, a gente vai lá no site do New England Journal of Medicine e a gente vai achar então esse artigo, que é o Monkeypox Virus Infection in Humans Across 16 Countries, April-June 2022. Se a gente traduzir para ficar mais fácil da gente conversar, a gente vai ter então a infecção pelo vírus Monkeypox
em humanos em 16 países de abril a junho de 2022. O principal autor é o John Thornhill, que é médico e PhD, e aí tem vários outros autores que colaboraram juntos para criar esse artigo. E esse artigo foi publicado no dia 25 de agosto de 2022, ou seja, recente. A gente tem que sempre lembrar que essas informações vão evoluir muito rápido sobre essa epidemia de varíola dos macacos. Então, esse vídeo, ele provavelmente vai ficar em parte válido, em parte não válido ao longo do tempo. O que a gente pode afirmar é sobre esse estudo em questão. Mas é importante ficar atento, saber que essa informação é o que a gente tem de melhor até essa data, 25 de agosto de 2022. É sempre importante, se você está vendo esse vídeo muito tempo depois, procurar saber quais são as mais novas informações para você estar atualizado e tirar suas próprias conclusões. Uma das coisas que a gente sempre faz aqui na hora de analisar é verificar quais são os vínculos desses autores, né? A gente pode verificar aqui que tem muitos outros autores. Então, se a gente correr lá para baixo no artigo e der uma olhadinha, a gente vai ver que as filiações de autores são muitas. A gente nem vai ler aqui, mas começa com alguns institutos da Inglaterra vinculado ao Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, o NHS. Mas tem vários outros daqueles 16 países que fizeram essa associação para produzir esse estudo em conjunto, dado que é uma doença bastante recente. Se a gente for dar uma olhadinha em conflitos de interesse, a gente sabe que é sempre importante a gente verificar os conflitos de interesse dos autores. A gente pode verificar aqui, vamos olhar desse autor principal, né, o John Thornhill. Se a gente der uma olhadinha então, a gente tem no apêndice essa informação, John Thornhill, John Patrick. Aí se a gente for rodar para verificar os conflitos de interesse desse autor principal, aqui o documento, depois se você quiser ver, tem de todos os autores desse estudo, né? Mas vamos olhar o autor principal. A gente tem a Gilead Science UK and Ireland Fellowship, que é uma empresa farmacêutica, né? Que financia esse projeto, esse fellowship. Então ele recebe ajuda financeira ou recebe ajuda para estudos através de grants dessa empresa. Tem outras empresas relacionadas a colaborações do Reino Unido, e gostaria também de lembrar aqui de mostrar uma outra empresa além da Gilead, que é a Vivid Healthcare, que é uma joint venture entre a Pfizer e a GlaxoSmithKline. Então a gente tem algumas empresas farmacêuticas que esse primeiro autor está conflitado. Com certeza, se a gente olhar nesse arquivo, a gente vai ver muito outros autores que têm conflitos de interesse também com empresas farmacêuticas e que estão como autores nesse estudo. Então, isso não inviabiliza o estudo, mas significa que a gente tem que sempre tomar cuidado com o que está sendo falado e sempre analisar de forma crítica como tudo que é produzido em ciência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo. Ele fala sobre, dá um aspecto geral, uma visão geral sobre essa doença, né? Então, antes de abril de 2022, a infecção pelo vírus da varíola dos macacos em humanos raramente era relatada fora das regiões africanas, onde ela é endêmica, ou seja, só tinha na África e lá era comum encontrar, mas fora da África era muito difícil. Atualmente, os casos estão ocorrendo em todo o mundo. A transmissão, os fatores de risco, a presença clínica e os resultados da infecção são mal definidos. Aqui entra uma coisa muito importante a gente saber. Esse artigo é um artigo que ele está traçando as bases de uma nova doença. A gente tinha essa doença na África, mas agora que ela está tendo uma epidemia que está indo para outros países, ela está tendo outras características do que ocorria endemicamente na África. Então, para essa nova doença que está atingindo outros países, a gente tem que estudar sim quais são os principais sintomas, quais são os principais fatores de riscos, quais são os principais diagnósticos, formas clínicas de apresentação, qual é o melhor tratamento específico e quando ele é indicado. Por isso que esse estudo aqui ele traça as bases que está se começando a criar sobre esse conhecimento a respeito dessa nova doença. Então, ele fala aqui sobre como que foi feita, né, o estudo, né? Foi um grupo colaborativo internacional de médicos que contribuíram para uma série internacional de casos para descrever a apresentação, o curso clínico e os resultados da infecção do vírus da varíola dos macacos, confirmados por reação em cadeia da polimerase, a PCR, que nada mais é do que um teste que a gente faz no laboratório para saber se tem mesmo aquele vírus ali com uma eficácia muito grande. E aí,
tem os resultados, a gente vai dar uma olhadinha nesses resultados em maior detalhe e as conclusões. Vamos dar uma olhadinha nessa conclusão aqui. Nesta série de casos, a varíola dos macacos se manifestou com uma variedade de achados clínicos dermatológicos e sistêmicos, ou seja, não é só uma doença de pele, é uma doença de pele com outros sintomas que podem ser aqueles que a gente já viu, de febre, dor no corpo, letargia, dor de cabeça. A identificação simultânea de casos fora de áreas onde a varíola é tradicionalmente endêmica destaca a necessidade de identificação e diagnóstico rápidos de casos para conter a disseminação na comunidade. Ou seja, a gente considerando que a gente está tendo uma epidemia, novos casos em regiões que a gente não tem normalmente a varíola dos macacos, a monkeypox, a gente tem que ficar bastante em alerta, porque senão pode existir um espalhamento bastante rápido dessa doença. Então, aqui ele começa o artigo falando sobre um histórico de como essa doença ocorreu, como ela acontece na África tradicionalmente, e começa a mostrar alguns gráficos, né? Vamos dar uma olhada um pouco com maior detalhe, e uma resposta de surtos mundiais foi criada, né? Em resposta aos surtos mundiais, pesquisadores e acadêmicos de colaboração em saúde sexual e HIV, All East Research, com sede em Londres, contataram colegas de países afetados por meio de redes informais de clínica e pesquisa e formaram um grupo colaborativo global, ShareNet. Então, aqueles autores que a gente pode ver fazem parte desse grupo mundial colaborativo para fazer essa publicação dessa nova doença que a gente está vendo. Se a gente der uma olhada aqui, então, tem os números de locais que colaboram com essa pesquisa. A gente pode ver que tem um na Argentina, um no México, 2 nos Estados Unidos, 10 no Canadá, vários na Europa, 2 ou 5 em cada país, dependendo do país. Tem 2 em Israel, 1 na Austrália e assim por diante. A gente voltando então no artigo aqui. A gente tem as considerações éticas, então foi obtido consentimento de todos os médicos, todo mundo que participou nessa pesquisa. Inclusive, todas as imagens que a gente vai mostrar aqui, elas tiveram consentimento de todos os pacientes para serem mostradas. E esse artigo é um artigo que está sendo gratuitamente disponibilizado no site do New England, ok? Então, os resultados. Ele mostra em forma de tabela. O objetivo aqui não vai ser a gente discutir a tabela como um todo, mas só mostrar que ele detalha bastante as informações que a gente está descrevendo. Ou seja, está se olhando as características desse grupo de pessoas. Então, foi um N de 528 pessoas. A gente pode ver as características, a grande parte deles, na verdade, a totalidade deles é homem ou trans ou não binário. A mediana de idade, 38 anos, a maior parte homossexual, 96%, e várias outras características aí. Esse tipo de gráfico, ele mostra pra gente uma tentativa de caracterizar essa população, então, que procurou as clínicas e o serviço de saúde devido a alguma queixa relacionada aos seus sintomas, né? Vamos verificar, então, aqui, continuando, né? A gente pode verificar, então, que tem um outro gráfico, né? Sobre as pessoas que tem HIV e que tiveram a monkeypox. Então, a mesma coisa sendo feita para essas pessoas. Inclusive, considerando a contagem de carga viral, considerando o tratamento para HIV que cada uma daquelas pessoas estavam fazendo no momento do diagnóstico. E aí ele mostram algumas lesões. Vamos dar uma olhadinha nessas lesões, mas antes disso vamos olhar algumas outras tabelas que ele mostra, né? Fala sobre a transmissão, o diagnóstico e depois faz uma discussão do caso. Então a gente tem uma tabela aqui que mostra pra gente as características de diagnóstico clínico da varíola dos macacos. A maior parte, então a gente tem o N de 528 pessoas. E se a gente der uma olhadinha, então,
Medical Setting of Representation, onde que as pessoas se apresentaram? Maior parte na clínica de saúde sexual, no departamento de emergência de pronto-socorro e na clínica de HIV. A rota suspeita de transmissão, então 95% tiveram uma suspeita de contato sexual íntimo. A doença, quais são as características clínicas que foram encontradas? 95% ali, 500 no total da nossa amostra, 95%, que é o número que fica entre parênteses, né? Tiveram lesões de pele, 62% febre, 56% aumento de gânglios, 21% faringite, 27% dor de cabeça, letargia e exaustão 41%, dor no corpo, dor muscular 31%, baixa autoestima 10%, humor, né, deprimido, dor anal 14%. O local que mostrou onde que foi coletado a amostra, né, do PCR que veio positivo, a maior parte, 97%, foi em lesões não na pele ou na região anogenital. Então, uma porcentagem baixa, 7%, 3%, ou 5% foram no sangue, na urina ou no sêmen. Então, não é uma doença que foi diagnosticada com espécime à amostra de sangue ou de urina. Foi basicamente uma doença em que você coleta a amostra da pele ou da mucosa nasal ou da mucosa região anal. O local das lesões, então 73% na região anogenital, 25% na face, 55% no tronco e membros, 10% nas palmas das mãos e solas dos pés. A descrição do rash, de como que é essa lesão de pele, né? 58% é vesículo papular, então tem vesículas e pápulas, 4% macular, uma única úlcera em 11%, múltiplas úlceras em 19%, 8% algum tipo outro de lesão. Então, mais importantes, a apresentação mais comum é vesículo papular. Com relação ao número de lesões na pele, a maior parte, né, mais de 70% aí tem entre 5 e 20 lesões, sendo que 40% tem menos do que 5 lesões. Então, vem algumas lesõezinhas, já pode ser, lembrando que 10% tinha uma única lesão. Em termos de lesão de mucosa oral ou genital, 41% tinham. Local da lesão na mucosa, 68% era somente na região anogenital, 23% na orofaringe apenas, 7% na região genital e oral, na região nasal e no olho 1% só. A maior parte dos pacientes foram tratados em casa, né, como outpatient, 87% não precisaram ser hospitalizados e só 13% precisaram ser hospitalizados, e a principal causa foi o manejo da dor. Os pacientes estavam sentindo muito dor e por isso procuraram um hospital. Se a gente der uma olhadinha no tratamento que foi feito, poucos pacientes foram tratados, aí, menos que 5%, e os tratamentos que foram dados foram Cidofovir, Tecovirimat e vacina de imunoglobulina. Então, como você pode ver, o objetivo de mostrar essa tela é mostrar que está sendo uma doença que a gente ainda está aprendendo sobre ela. Aqui a gente tem as características das 32 pessoas que tiveram a varíola dos macacos de acordo com a presença ou ausência do DNA viral no sêmen, feito um estudo de PCR. Então, cada linha aqui representa um paciente, aí tem características de orientação sexual, número de parceiros, se teve ou não infecção junto, alguns tiveram sífilis ou gonorreia ou clamídia, se é ou não HIV positivo, tiveram lesões na pele e aonde eram essas lesões, assim como se foi coletado ou não PCR desses pacientes. Então foi feito um raio-x aqui bem interessante desses pacientes. Então agora a gente vai para uma parte que tem
que nós vamos dar uma olhadinha nessas lesões. Então, quem não gostar de ver lesão, te sentir mal, por favor, pula essa parte do vídeo e vá para outro vídeo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora a parte nas lesões. Lembrando que todas essas imagens são públicas do New England, são confiáveis as fontes dessas lesões. Então, as fontes, assim como a autorização que os pacientes deram para que elas sejam demonstradas gratuitamente para todo mundo conhecer sobre essa doença. Então, vamos dar uma olhadinha nessas lesões. Então, aqui está um resumo, né, que você pode obter no site. É um PDF que fala sobre... É o sumário desse estudo que a gente acabou vendo de uma forma mais desenvolvida, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem qual que é o problema, como foi feito o estudo, os resultados obtidos, as limitações, né? Tem 3 grandes limitações. E o modo da amostra foi por conveniência, então as pessoas não foram selecionadas baseado em algum critério, foram as pessoas que chegaram até o atendimento médico. O vírus de DNA da varíola dos macacos foi encontrado no sêmen de 29 de 32 pessoas que foram testadas, mas se esse vírus tem uma competência de replicação, isso não é sabido, não se sabe ainda. A duração da infecção viral, depois que a lesão desaparece, é incerta. Ou seja, a lesão pode desaparecer e mesmo assim continuar transmitida, a gente não sabe por quanto tempo. Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente vai dar uma olhada nas lesões, então. Então aqui em cima, a gente tem uma lesão do dia 6 com PCR positivo. O exame veio positivo dessa análise. No dia 26, o PCR continuou positivo e no dia 28 ele veio negativo. Ou seja, nas 2 primeiras lesões de cima da esquerda, a gente tem lesões que vieram com... Se você fosse lá e coletasse, você faria o exame do laboratório e veria, sim, você tem varíola pelo teste de PCR. Nessa última, no dia 28, iria mostrar que não. Viria negativo no teste de PCR. As lesões de boca e de língua, a gente pode ver aqui nessas duas fotos. E a lesão em região perianal. E aí, um resumo daquelas características que a gente viu sobre a doença, né? De onde que estava positivo, em qual espécime, né? Em qual amostra, qual é a porcentagem de lesões de pele, qual é a porcentagem de lesões de mucosa. Se a gente for dar uma olhadinha, então, em mais detalhe, no artigo ele mostra também esse gráfico aqui, essa série de lesões, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira de cima, que a gente, na verdade, tem um acompanhamento de um mesmo paciente. Então, aqui a gente está olhando a evolução desse mesmo paciente com relação à lesão no corpo dele, né? Então, a evolução das lesões de pele. Estou com um pouco de dificuldade de mostrar aqui do jeito que eu quero. Pronto, agora aqui eu acho que ficou bom. Então, a evolução das lesões de pele. Então, ele teve uma relação sexual no dia -4 aqui, com homens que fazem sexo com homens. E aí, esse paciente, então, no dia 0, tem uma única lesão genital tratada com penicilina e IM, então, uma injeção intramuscular de penicilina, devido à suspeita de sífilis. Então, o que aconteceu foi que o paciente apresentou uma lesão na região genital e chegou no médico, no pronto-socorro, e foi tratado com uma injeção intramuscular de penicilina. Provavelmente suspeitaram de sífilis, é o que está sendo falado aqui, e aí o paciente não melhorou. Lembra aquela questão de que alguns pacientes podem apresentar uma única lesão, essa lesão pode ser em região urogenital, então, portanto, pode ser feito muito facilmente suspeito de uma doença que chama sífilis e que pode sim se apresentar como uma lesão ulcerativa muito parecida com essa em região urogenital. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer paciente que for tratado de sífilis nesse momento, deve-se fazer uma investigação um pouco mais profunda para entender se pode ou não ser um caso de varíola dos macacos.
Então, se a gente olhar aqui embaixo, nessas fotos que estão com B1 day 6, então B1 dia 6, PCR positivo. Então, como que a gente interpreta aqui esse gráfico? A gente tem 3 lesões desse paciente. A gente tem as lesões na região do rosto, que são as 2 fotos da esquerda em cima. A gente tem duas lesões e que tem o nome de A, essas lesões no rosto, A1 e A2. A gente tem 2 lesões na região da testa, que tem o nome de C1 e C2, que estão no lado direito em cima e embaixo. E a gente tem as lesões na região genital, que são chamadas de B1, B2 e B3. Então começou com essas lesões chamadas B1, B2 e B3, e que é na região genital. Então foi tratado como se fosse sífilis, mas não melhorou, e aí o paciente voltou no dia 6. Então, não se sentindo bem, as lesões se desenvolveram, o paciente voltou no dia 6. Foi coletado o PCR dessa lesão, então o médico, a equipe de enfermagem, a equipe médica coletou uma espécime, uma amostra dessa região genital, veio o PCR positivo. No dia 11 foi confirmado o diagnóstico de varíola dos macacos, e as lesões na região facial e na região genital vieram positivas. Então, se a gente olhar no A1, dia 11, essa lesão do dia 11 também está positiva para a varíola dos macacos. Só que se passam alguns outros dias, no dia 21, essas mesmas lesões do rosto já não estão positivas. Então, se você for lá e pegar uma amostra no dia 21 dessas lesões do rosto, no caso desse paciente, vieram negativas. O teste veio negativo. Na região genital, se a gente olhar a foto B3 dia 28, veio também um PCR negativo. O acompanhamento, então, no dia 21, as lesões de face vieram com PCR negativo e a região genital PCR positivo no dia 21, e no dia 28 regiões genital vieram negativo. Então, aqui no dia 21, a gente pode verificar que elas vieram negativo, as lesões de rosto. Então, tanto na região da mandíbula ali, quanto na região da testa, então a A2 como a C2 vieram negativa, e no caso da foto B3 vieram negativo. Ou seja, qual que é o item importante aqui? A gente identificar que ao longo do tempo, as amostras elas podem ou não vir positivas a depender do momento do dia que se está da doença. Então aqui a gente tem alguns exemplos então, na região do rosto e na região genital. Vamos dar mais uma olhadinha em outras formas de apresentação dessa doença. Agora são para pacientes diferentes, não é o mesmo paciente, tá? Então lesões de região oral e perioral. Então aqui a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, os nomes das lesões, né? O nome das fotos, e a gente pode verificar diferentes lesões. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Então a gente pode verificar que essas lesões elas podem ser facilmente confundidas com outras imagens, outras doenças que são comuns no dia a dia do hospital. Então, tirando a história do paciente, se você tem uma história de suspeita de monkeypox, vale a pena você comentar com o médico, com a médica que está te tratando, porque talvez não seja feita a suspeita se você não comentar sobre tudo o que aconteceu, principalmente aí, como a gente viu nesse caso, com relação ao contato com alguém que tinha monkeypox, contato íntimo ou relação sexual. Na região anal e retal, então como são as apresentações das lesões de A, B, C, D, F, G, H. Também pode ser confundida com várias outras doenças. E não só nessas regiões, a gente pode ter lesão, e todas essas imagens são do mesmo artigo, tá? Ou do artigo em si, ou do suplemento que eles disponibilizam através do artigo. Então, as lesões de pele. Então, como você pode ver, a gente tem algumas lesões aqui que são lesões na mão, né? Então, a gente tem lesão na mão aqui que
que facilmente passaria despercebido por muitos pacientes. No pé, lesões no dedo, lesões na testa, lesões em antebraço, racha, vermelhidão no corpo, lesão na planta do pé, embaixo do pé, que podem ser então sintomas. Como a gente vê, existe uma gama de apresentações clínicas da varíola dos macacos atualmente nessa pandemia que está em vários países. Aqui são lesões também, né, de pele em outras regiões. No dedo, no braço, antebraço, próximo à mão. Vale a pena dar uma olhadinha em maiores detalhes para quem tiver interesse nesse tema. Então, aí ele volta, né, nesse artigo a gente volta a conversar a falar sobre os aspectos e discutir sobre como evoluiu essa doença ao longo do tempo. Feita essa discussão. E é feita uma observação bastante importante nesse final, nessa finalização aqui. Como os vírus não conhecem fronteiras, o mundo precisa se mover de forma coesa e rápida para fechar as lacunas de conhecimento e conter o surto. Sem tratamento ou profilaxia amplamente disponíveis, a identificação rápida de casos é vital para a contenção. Como é comum na medicina clínica, há uma diversidade em como as doenças podem se manifestar e a varíola dos macacos não é diferente. Ele termina esse artigo dessa forma. Um dos itens muito importantes a gente notar é que isso que a gente conversou aqui, esses dados, eles são dados bem iniciais. Provavelmente essa doença vai evoluir, pode a gente até ter mutações no vírus, né? Um pouco diferente da Covid, não é esperado que esse vírus não se mute tão rápido, não tenha uma transmissão tão rápida, porque ele não é por via respiratória, né? Tudo indica que demanda contato íntimo, contato até sexual, como está sendo sugerido, ainda que não esteja totalmente fechado essa via de transmissão. Mas tudo indica, tudo faz crer que demande um contato íntimo para a manifestação da doença. E aqui vem uma outra parte que é bastante importante a gente notar, é que a gente já está apresentando um histórico de algumas doenças que estão surgindo, e a gente tem um histórico da AIDS que surgiu, do HIV/AIDS, né, que surgiu um pouco parecido com essa doença, com a varíola dos macacos, num grupo específico de pacientes, de homens que fazem sexo com homens, e que evoluiu e que hoje atinge toda a população, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um estudo desse, que ele é um estudo enviesado na amostra que foi feita, e que não quer dizer que só homens fazem sexo com homens, ou homossexuais, ou bissexuais que vão ter essa doença. Toda a população pode sim ter essa doença, crianças, mulheres, esposas, homossexuais, heterossexuais, não importa, toda pessoa ela pode ter essa doença. E quem nos lembra disso, no mesmo artigo, na mesma revista, né, foi lançado esse artigo, vamos traduzir ele aqui, que é o Monkeypox, passado como prólogo, então o passado como forma de ver o futuro. Foi feito pelo Clifford Lane, que é um médico, e o Anthony Fauci, que é médico também, e eles têm um vínculo relacionado, se a gente rodar aqui o artigo, da divisão clínica e do escritório do diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, dos Institutos Nacionais de Saúde em Bethesda, nos Estados Unidos. Então, eles são vinculados aos institutos do NIH. E eles comentam uma coisa que eu acho que é bem importante. Eles fazem essa comparação, falam desse estudo que a gente acabou de ver em bastante detalhe agora, sobre esses achados, comentam que a gente precisa ter bastante atenção para não subestimar essa doença. Comparam com HIV e AIDS, falam como foi um erro no HIV e AIDS considerar que só alguns públicos poderiam ter a doença. E ele comenta algo aqui que eu acho que vale muito a pena a gente citar palavra a palavra. A tradução não ficou tão boa, então eu vou escrever aqui, então.
Então, dado pouco que sabemos sobre as características epidemiológicas do atual surto de varíola dos macacos, é prudente atentar para uma observação feita durante o primeiro ano da pandemia de HIV/AIDS. Então, como ele está fazendo essa comparação do que aconteceu, que a gente já aprendeu com HIV/AIDS e o que está acontecendo agora com a varíola dos macacos, ele cita uma coisa que foi falada muito antigamente, na década de 80, quando a AIDS era algo novo. E aí o que foi falado foi o seguinte, aí que a tradução não ficou muito boa, porque cortou um pedaço. Então, qualquer presunção de que a doença vai permanecer restrita a um segmento particular da nossa sociedade é verdadeiramente uma suposição sem base científica. Assim, estudos de coorte observacionais e epidemiológicos detalhados adicionais, pesquisas sorológicas e vigilância contínua para novos casos são de importância crítica. Mas essa parte, não existe base científica para afirmar que esses estudos, que esse perfil epidemiológico que a gente tem, ele é um perfil epidemiológico que vai se restringir a um segmento da nossa população. Ou seja, a gente não tem nada para que consiga afirmar, baseado em ciência, de que a gente possa presumir que essa doença, a varíola dos macacos, assim como a AIDS, ela vai ficar restrita a um só segmento da nossa população. Sejam homens que fazem sexo com homem, bissexuais, homossexuais, o que quer que seja. Não existe nenhuma base científica até o momento para a gente presumir que só um determinado segmento da nossa população vai ter essa doença. Ou seja, do ponto de vista prático para a gente, todas as lesões que a gente viu aqui, tudo que a gente falou aqui no artigo, vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que a gente que tiver sintoma pode sim estar com varíola dos macacos. É isso que a gente deve considerar, porque a gente precisa de estudos mais rigorosos para provar qual é, na verdade, toda a história natural dessa doença. E aí é desenvolvido esse artigo, acho que vale a pena dar uma olhadinha também nele, e acho que essa parte final também é importante a gente lembrar, né? Que as lições aprendidas durante as respostas à AIDS e Covid-19 devem nos ajudar a organizar uma resposta mais eficiente e eficaz à varíola dos macacos. E a resposta à varíola dos macacos deve, por sua vez, ajudar a informar nossa resposta à inevitável próxima doença infecciosa emergente ou reemergente de potencial pandêmico. Ele comenta aqui como foi a rápida evolução dos casos de varíola dos macacos e que a gente pode, então, ter novos casos ocorrendo de uma forma mais rápida, não só dessa doença, como várias outras, e que a gente precisa, sim, de uma resposta eficaz do ponto de vista de ciência e de saúde pública. Uma resposta bastante interessante, tem um outro artigo, a gente vai deixar o link nas referências, também do New England, que fala sobre uma vacinação intradérmica para a varíola dos macacos, a monkeypox, benefício para a saúde individual e pública, é de um autor que chama John T. Brooks, é no mesmo periódico, né, no New England Journal of Medicine, foi publicado um pouco depois, no dia 31 de agosto de 2022, ele fala sobre uma injeção intradérmica com antígeno. A vacinação intradérmica entrega o antígeno no espaço entre a derme e a epiderme. Então, existem já algumas vacinas que podem ser utilizadas e que podem ser adequadas. Essa é uma fagulha aí de esperança já para o caso da varíola dos macacos. Bom, eu acredito que era esse o nosso objetivo, mostrar um pouco o que a gente tem de revisão mais atual a respeito dessa doença. E fica a sugestão, então, de dar uma olhada nos originais dos artigos para ter essas informações em detalhe. E lembrar que esse vídeo aqui ele foi publicado baseado nesses artigos que são do dia 25 de agosto e do dia 31 de agosto. Então, muita coisa vai evoluir rápido a respeito do nosso conhecimento sobre os macacos. A depender do momento que você está vendo esse vídeo, vale a pena dar uma olhadinha no que a gente tem de melhor do ponto de vista científico e considerar de uma forma bastante crítica os artigos, questionar e
e evoluir, ajudar a evoluir a ciência, como a gente sempre gosta de comentar. A evolução da ciência envolve de forma caótica, de estudos, contraposições, discussões. Esse é o objetivo, é assim que a gente faz evoluir a ciência de uma forma sempre muito crítica, inclusive com os melhores periódicos, inclusive com esses artigos que a gente acabou de mostrar, inclusive com esse vídeo que a gente está mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!